Querido, vamos abrir a palavra de Deus. Nós temos, nesses últimos tempos, para que fique gravado na mente e no coração de cada um de nós, algumas verdades preciosas da palavra de Deus. A primeira delas, eu tenho lido Gênesis capítulo 1, capítulo 1, verso 27. Vamos ler juntos? Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Deus nos criou à sua imagem e semelhança. Homem e mulher nos criou. O outro texto que temos lido, para que fique impregnado na mente e no coração de cada um de nós, é Pedro. 1 Pedro capítulo 1, verso 24 e 25. Vamos ler juntos? Pois toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Amém? As filosofias dos homens passam, as ideologias de igual modo, mas a palavra de Deus permanece para todo sempre. Agora sim o texto que vai servir para a nossa reflexão, segunda carta a Timóteo, capítulo 1, verso de 6 a 14. Mesmo sentado, como os irmãos se encontram, mas por favor, acompanhem com reverência a leitura da palavra de Deus. Diz assim o texto sagrado. É Paulo que escrevendo ao seu filho na fé, o jovem pastor Timóteo. Por esta razão, pois, te admoesto, que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus, que nos salvou e nos chamou com santa vocação. Não segundo as nossas obras, mas conforme a sua própria determinação e graça, que nos foi dada em Cristo Jesus antes dos tempos eternos, e manifestada agora, pelo aparecimento de nosso Salvador, Cristo Jesus, o qual não só destruiu a morte, como trouxe à luz a vida e a imortalidade, mediante o Evangelho, para o qual, diz Paulo, eu fui designado pregador, apóstolo e mestre. E por isso estou sofrendo essas coisas. Todavia não me envergonho, porque sei em quem tenho crido. E estou certo de que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. Mantenha o padrão das sãs doutrinas que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. E o povo de Deus diz? Amém. Amém. Eu quero só chamar a atenção dos irmãos para o verso 9, quando Paulo diz que Deus nos salvou e nos chamou com santa convocação. Que Deus coloque em nosso coração essa palavra, meus irmãos. Meus irmãos, eu quero nessa manhã falar um pouco com os irmãos sobre o chamado de Deus. Há temas pertinentes e importantíssimos, as quais não podemos deixar de falar à igreja. Falamos sobre Deus, seus atributos. Não podemos deixar de estudar sobre a santidade, sobre a justiça, sobre a eternidade, sobre o amor de Deus. Sobre o saber que Deus é onisciente, onipresente, onipotente. Podemos abordar várias outras doutrinas, a doutrina da salvação, da santificação, da justificação,
Todos eles são importantíssimos e necessários. No entanto, devemos conhecer, meus irmãos, além de conhecer essas doutrinas, nós precisamos entender que doutrina sem serviço é conhecimento vazio. Saber de todas essas coisas e não colocá-las em prática é ter uma vida vazia. Isso não é cristianismo. Aliás, quando Paulo escreve a sua carta aos Coríntios, capítulo 8, verso 1, primeira carta, capítulo 8, verso 1, ele diz que o conhecimento ensoberbece. Outra tradução diz que a ciência incha, mas o amor edifica. Então devemos conhecer todas as santas doutrinas das Sagradas Escrituras, aprender, nos aprofundarmos. É preciso realmente conhecer. Mas não basta termos todos esses conhecimentos e não colocar em prática aquilo que exige a palavra de Deus. Volto a dizer, doutrina sem serviço é conhecimento vazio. É por isso, meus irmãos, que dentre tantos temas importantes, a esse da chamado de Deus, não podemos de forma alguma negligenciar. Nós temos que entender que Deus nos chama, que Deus nos vocaciona, que Deus nos capacita, que Deus tem uma missão para cada um de nós. Aliás, o Senhor Jesus Cristo, exortando os seus discípulos, em Lucas capítulo 10, verso 1 e 2, diz assim: na verdade, a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Temos que orar, clamar a Deus, para que pessoas se levantem, sintam a responsabilidade que têm, compreendam a missão que Deus lhes tem dado e possam trabalhar nessa seara tão extensa que é o nosso mundo. Por isso, cada crente deve encontrar seu lugar na grande obra do Senhor. Cada crente precisa cumprir a sua tarefa com absoluta diligência e desfrutar da experiência extraordinária de sermos um sacerdote de Deus, um instrumento de Deus, um missionário do Senhor, um embaixador do reino do Senhor, à luz da nova aliança. É privilégio, meus irmãos. Paulo, então, nesse texto que li, na sua segunda carta a Timóteo, ele afirma que foi chamado por Deus, que foi capacitado pelo Senhor para ser um pregador, para ser um apóstolo e para ser um mestre. E quando a gente ler Atos e quando ler as cartas de Paulo, a gente observa de maneira muito clara que ele foi fiel, que ele foi determinado, que ele cumpriu tudo aquilo que Deus de fato tinha para que fosse realizado através da sua vida. Paulo então diz: eu fui chamado. E você, meu irmão? E você, minha irmã? Você já pensou nisso? Que Deus tem um chamado para você? Ainda que você, até no dia de hoje, tenha desconhecido ou tenha ignorado, mas eu quero que você saiba que à luz da palavra de Deus, você é uma pessoa chamada, vocacionada para ser instrumento nas mãos de Deus para abençoar vidas. Você pode não ter compreendido o chamado. Você pode não ter compreendido o chamado, mas eu posso dizer, porque a Bíblia assim me assegura, que Deus tem chamado você assim. Samuel, em determinado momento, pela sua inexperiência, por 3 vezes ouviu o chamado de Deus, Samuel, e ele pensava que era Eli, o sacerdote chamava, primeira vez, segunda vez, depois orientado pelo sacerdote, ele pôde então dizer: Senhor, fala que o teu servo ouve. E a gente conhece um pouco da história desse grande homem de Deus, chamado Samuel, que foi chamado por Deus. Foi assim, meus irmãos, na antiga aliança. Deus sempre chamou. Lá em Êxodo capítulo 19, nós encontramos Deus dizendo: agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. Israel, a nação israelita foi abençoada, meus irmãos, para ser um povo com um propósito missionário. Israel seria o instrumento de Deus para testemunhar as maravilhas de Deus por toda a terra. Falar do amor, da graça, da misericórdia, do perdão, da salvação. Mas Israel, infelizmente, não compreendeu esse chamado. Não compreendeu a missão que lhe fora dada pelo Senhor. Israel foi negligente.
Israel não compreendeu, a nação israelita não compreendeu e por isso perderam a oportunidade. Queria talvez apenas as bênçãos, a proteção, a prosperidade e esqueceu-se do compromisso do Senhor de ser testemunha a todas as nações da maravilha do nosso Deus. Por isso, por ter falhado, Deus, no seu propósito missionário, forma um novo povo, juntando judeus e gentios, que é a igreja do Novo Testamento. Deus estabeleceu um novo pacto. Hoje, a igreja, e quando digo a igreja, meus irmãos, não estou falando da instituição, não estou falando do templo. Quando digo igreja, estou falando da minha vida e da sua vida, meu irmão. Nós somos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Cabeça é Cristo, nós somos um membro dessa igreja. Portanto, eu e você somos a igreja de Jesus Cristo, eu e você temos uma missão a ser cumprida. Nós somos chamados, eu fui chamado, você foi chamado. Às vezes, de maneira equivocada, nós imaginamos chamada como para ir para a China, para ir para a Índia, para ir para a Polônia, para ir para tantos lugares no mundo todo, e esquecemos que a nossa chamada, ela se realiza, pode ser plenamente concretizada a partir da nossa Jerusalém. De onde estamos inseridos, de onde estamos vivendo, com as pessoas que nós convivemos. Deus nos chama para sermos bênção nas suas mãos. Quando, despedindo-se dos seus discípulos, na última aparição, antes de ser assunto aos céus, Jesus Cristo deixou uma ordem para aqueles discípulos, que nós somos discípulos do Senhor Jesus Cristo nesse dia. E os irmãos conhecem muito bem o texto. Mateus capítulo 28 diz: ide por todo o mundo, fazendo discípulos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Ide. É um imperativo que o Senhor Jesus Cristo deixou para a sua igreja. E mais uma vez, não apenas para a igreja primitiva, a igreja de então, mas para a igreja de todos os séculos, de todos os tempos, para a nossa igreja, para a Igreja Batista do Barro Preto, para a minha vida e para a sua vida, meu irmão. É um compromisso que nós temos que assumir, que temos que entender, que cabe realmente a cada um de nós. Eu fico às vezes pensando, meus irmãos, quando nós pensamos na responsabilidade missionária da igreja, como comunidade cristã, nós precisamos entender que há um chamado específico para cada cristão, há uma responsabilidade individual na obra missionária. Vez por outra, nós estamos dizendo, os irmãos dizem, nós afirmamos também, a Igreja Batista do Barro Preto é igreja missionária. E, de certo modo, somos, sim. Nós investimos muito na área missionária. Nós temos missionária em Sumidouro, em Castanheira, em Confins, em Águas Claras, em Várzea das Flores, em Papagaios, nosso missionário direto. Nós ajudamos no sustento missionário em Moçambique, contribuímos com a obra missionária em Cuba, ajudamos a implantação de uma igreja na periferia de Fortaleza, no Ceará, ajudamos na implantação de igreja no Triângulo Mineiro, ajudamos aqui participamos. Todos os meses enviamos oferta para missões estaduais, missões nacionais, missões mundiais. Então, de certa forma, estamos contribuindo para sustentar os missionários em Minas, no Brasil e no mundo. Louvado seja Deus, mas isso não é tudo, irmãos. Isso não é tudo, isso é muito pouco. Diante da responsabilidade que temos, diante do desejo e a determinação de nosso Deus, que o mundo seja alcançado. Porque o texto diz que nós começamos em nossa Jerusalém, que é o nosso bairro, que é a nossa rua, que é a nossa casa, que é a nossa cidade, que é o nosso estado, que é o nosso país, mas temos que ir à Judeia, temos que ir a Samaria, temos que ir até os confins da terra. É responsabilidade nossa. Como igreja, instituição, mas como pessoas, cada um de nós. E podemos fazer isso enquanto oramos pelos nossos missionários. Podemos fazer isso enquanto contribuímos para o sustento dos nossos missionários que estão distantes, mas temos que entender que a responsabilidade não pode ser terceirizada tão somente. Que os nossos missionários, eu oro por eles. Os nossos missionários, damos a contribuição para sustentá-los, mas não podemos esquecer
que aquela pessoa que está lá dentro da sua casa, os missionários não irão chegar até lá. Aquele vizinho, aquele colega, aquele amigo, aquela pessoa que você convive diariamente, essas pessoas não são alcançadas pelos missionários que estão sendo espalhados pelo Brasil e pelo mundo afora. Você é o ministro, você é o missionário, você é o sacerdote, você é o instrumento de Deus para alcançar aquelas pessoas. Por isso que temos que entender que o chamado, meus irmãos, é individual. Abro a segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, verso 18, e encontro a palavra de Deus dizendo assim: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo, mesmo por meio de Cristo, e nos deu, ele nos reconcilia através de Jesus Cristo, e nos deu a mim, Arlésio, deu a Osvaldo, a Célia, a Alice, ao pastor Jonair, ao pastor Nicolas, ao Guto, nos deu o ministério da reconciliação. A reconciliação, meus irmãos, é necessária para pôr fim a uma inimizade inexistente. O homem está em constante conflito com Deus, em inimizade com Deus. E para que esse homem possa restabelecer o relacionamento com Deus, ele precisa conhecer o perdão e a salvação em Cristo Jesus, porque somente em Cristo Jesus é que há perdão e reconciliação. E nós somos os mensageiros dessa reconciliação. Nós somos os instrumentos de Deus para chegar até essas pessoas. Nós recebemos do Senhor, cada um de nós, o ministério da reconciliação. Agora aqui a gente precisa entender também. Devemos lembrar que a palavra usada para se referir a ministério é diaconia, é serviço. Às vezes a gente pensa, mas eu não sou ministro. Só que a gente esquece que ministro é aquele que serve, é diácono. Mas aqui temos diáconos. Todos nós somos diáconos. Todos nós devemos servir. Todos nós somos servos de Jesus Cristo. Todos nós somos ministros de Deus. Todos nós somos sacerdotes do Senhor. Todos nós somos nação santa. É responsabilidade individual. A graça, meus irmãos, da reconciliação é aplicada em nós pelo ministério do Evangelho, que de tal modo que podemos compartilhá-lo como mensageiros do Senhor, como embaixadores de Cristo, com o fim de reconciliar os homens com Deus. Eu tenho ultimamente pensado em algumas coisas, meus irmãos, que têm me incomodado muito. Fiz por outra com a liderança do CMA, com a educação cristã e até do evangelismo também. A gente fica pensando da responsabilidade gigantesca que temos, irmãos, como pais, como famílias. A gente tem uma preocupação muito grande com os filhos, e devemos ter mesmo, com os netos, e devemos ter mesmo. E às vezes queremos melhor investimento na vida deles. Queremos que eles estudem, queremos que eles tenham conforto, queremos que eles tenham proteção, queremos que eles tenham uma profissão abençoada no futuro. Só que o abençoado no futuro, para nós, de modo geral, é ter uma profissão que lhe dê prosperidade, que lhe dê segurança, que lhe faça de maneira distinta no meio da sociedade. Mas só que a gente se esquece que o maior investimento não é para viver 80, 90, 100 anos. É para viver a eternidade. E esse investimento nós temos negligenciado. Esse investimento nós temos negligenciado. Sou chamado. Você é chamado. E Deus deu a você, meu irmão, a você, minha irmã, o ministério da reconciliação. E o que é que você tem feito desse chamado de Deus e desse ministério que Deus lhe deu? Responsabilidade individual, pastor? Sim, individual. Responsabilidade individual. Chamado de Deus, meus irmãos, é o plano que Deus tem para cada pessoa e que Ele nos convida a seguir. Há um chamado de Deus que é universal, claro, mas há chamadas individuais e todos precisamos entender e atender ao chamado de Deus individualmente. A igreja de Antioquia era uma igreja muito laboriosa,
igreja que trabalhava. Mas lá em Atos capítulo 13, verso 2 diante, diz assim: e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que os tenho chamado. A responsabilidade dessa obra chamada por Deus, dada por Deus, era da igreja de Antioquia como um todo. Mas Deus tinha uma missão específica para aqueles dois, Barnabé e Saulo. Se pensarmos, meus irmãos, na igreja como instituição apenas, nós ficamos transferindo responsabilidade. Responsabilidade do pastor, a responsabilidade do ministro de evangelismo e missões, a responsabilidade é daqueles que se chamaram para ir. Não, a responsabilidade de todos nós. Não são apenas dos demais líderes do ministério, não, eles apenas coordenam, lideram, mas a responsabilidade é minha, é sua, é de cada um de nós. E ao nos salvar, veja o que Paulo escreveu nessa carta: nos salvou e nos chamou com santa vocação. Ao nos salvar, Deus nos concede uma missão especificamente relacionada à propagação do Evangelho, à edificação da igreja e à proclamação ao mundo das boas novas de salvação. Descobrir, meus irmãos, esta vocação pessoal, esse chamado pessoal, e viver para realizá-lo é uma das tarefas mais gratificantes confiadas a um homem, a uma mulher. Missão confiada pelo Senhor. Aí a gente abre a Bíblia e a gente observa que cada dia que passa, o Senhor, o dono da seara, continua chamando. E confirmando esse chamado nos corações humildes e sensíveis à sua voz. É Ele quem chama. E Ele quer ouvir o que ouviu do profeta, quando o Senhor diz: a quem enviarei? A quem há de ir por nós? E o profeta, em um momento de grande temor diante do Senhor, de reverência, de respeito, de admiração, impactado pela presença e pela voz do Senhor, respondeu: eis-me aqui. Envia-me a mim. É isso que Deus quer ouvir de cada um de nós. Pedro, na sua primeira carta, capítulo 2, verso 9, diz assim, a respeito da igreja, de todos nós. Nós somos geração eleita, nós somos sacerdotes reais, nós somos nação santa, nós somos povo adquirido. Que maravilha! A gente lê essa coisa e diz: eu sou assim. Eu sou povo adquirido, eu sou nação santa, eu sou sacerdote real, eu sou... Mas o texto não para aí. Deus diz que somos tudo isso, mas diz: para quê? E aí você lê na sua Bíblia: para quê? Qual é o objetivo? Qual é a razão? Qual é a missão? Já que somos nação santa, povo adquirido, raça... Para quê? Para anuncieis as grandezas daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ele nos chama do império das trevas, nos transporta para o reino da sua luz e nos dá uma missão. E nos chama, e nos vocaciona, e nos dá o privilégio de sermos instrumentos nas suas mãos para proclamarmos ao mundo as maravilhas do nosso Deus. Até quando, meus irmãos? Ficaremos insensíveis ao chamado de Deus. Eu quero compartilhar com os irmãos algumas verdades a respeito do chamado. Em primeiro lugar, o chamado de Deus é claro. Pode ser difícil para alguns estarem assimilando o chamado, mas Deus garante que sua escolha e propósito são inequívocos. Quando Deus chama, Ele diz de maneira muito clara que de fato quer. E Ele tem nos chamado. O problema é que nós não temos ouvido. Abraão entendeu que Deus estava chamando, apesar de não saber para onde iria. A Bíblia diz que pela fé, Abraão, sendo chamado, obedeceu para ir a um lugar que deveria ser recebido como herança e saiu sem saber para onde ia. O problema nosso não é ouvir. A gente ouve.
A gente entende a responsabilidade. Eu tenho que compartilhar o evangelho com o meu vizinho, com o meu colega, com o meu familiar. Nós entendemos a responsabilidade de orar pela obra missionária para que Deus levante obreiro para a sua seara. Nós entendemos a responsabilidade, sim, de contribuir para o sustento daqueles que estão indo nos lugares mais distantes, onde não podemos ir. Entendemos. Mas o problema está na obediência, ou melhor, na desobediência nossa. Esse é o problema nosso. Abraão se tornou o pai da fé porque sai do meio da sua terra, sai do meio da sua parentela, vai para um lugar que eu te mostrarei. Ele não perguntei, como, Senhor? Como é que é isso? Para onde? De que condições? Não perguntou absolutamente nada, prontamente obedeceu. Confiou no Senhor. E os irmãos conhecem toda a história de Abraão. Moisés tinha também as evidências que Deus o chamava, apesar do seu tremor diante da missão a ser cumprida. Apresentou algumas desculpas naquele primeiro momento, mas tinha clareza que Deus o queria naquela responsabilidade. E Deus o capacitou. Os discípulos foram claramente chamados por Deus. Deixa o barco, deixa a pescaria, venham, e eu vos farei pescadores de homens. Também não buscou esclarecimento, entendeu o chamado, atender ao chamado do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus, sem dúvida, meus irmãos, chama e continua chamando, de forma que é impossível não entender. Certa vez, um jovem aproximou-se de William Booth, fundador do Exército da Salvação. Conta a história que esse jovem então se aproximou daquele grande homem de Deus e disse: eu gostaria muito de trabalhar na obra de Cristo em tempo integral, mas infelizmente não recebi a chamada. E a história conta que William Booth, olhando aquele jovem, replicou: o quê? Você está querendo dizer que não recebeu um chamado? Na verdade, o que você está querendo dizer é que você não quer ouvir e muito menos obedecer ao chamado. Pastor Nicolas tem falado, como coordenador do Ministério de Evangelismo e Missões, lançou recentemente o desafio para toda a igreja. Para que nós tenhamos nesse ano a responsabilidade, apenas uma pessoa, durante todo o ano de 2022, para a gente orar por essa pessoa, interceder junto ao Senhor por essa pessoa, compartilhar o evangelho com essa pessoa e procurar como instrumento de Deus, como embaixador de Cristo, levar essa pessoa aos pés de Cristo. Uma pessoa. E ele lançou de maneira muito tímida. Eu faria isso também, exatamente como ele fez, talvez fosse até mais tímido. Lançou o desafio para termos apenas 100 pessoas no meio de 1.500 e até agora somente 50 se apresentaram. Você não entendeu a mensagem? Você entendeu. Não entendeu o desafio? Entendeu o desafio. Mas qual foi a resposta dada até agora? Mas essa questão de pregar evangelho é o pastor Nicolas que pregue, pastor Robson que pregue, pastor Casimiro que pregue, pastor Janaí que pregue, pastor Arles que faça isso. E a gente transfere a responsabilidade. Não, mas eu estou presente na igreja, eu estou orando por eles, eu estou até entregando o dízimo. Está entregando. Mas é a sua responsabilidade. Eu não posso ir na sua casa para pregar o seu esposo, a sua esposa, os seus filhos. Eu não posso ir lá no seu emprego, na sua escola, e falar com o diretor: eu quero entrar aqui para falar na minha classe, a professora tal, aos alunos dela. Não. Você é o embaixador. Foi você que recebeu o ministério da reconciliação. Você que é o chamado por Deus para estar na sua Jerusalém e evangelizar, e falar da graça, do amor, e levar as pessoas a entender o perdão e a salvação em Cristo Jesus. Uma pessoa, pastor Nicolas, que pouca fé o irmão tem, né? Nossa, né? Uma pessoa apenas. Durante 365 dias, nós nos acovardamos, ficamos timidamente reservados no nosso casulo, na nossa ostra, na nossa sei lá o quê, e não saímos.
Mas você pode apresentar todas as desculpas do mundo, meu irmão, minha irmã, mas você é um chamado. O problema, portanto, não é ser chamado, o problema é a obediência. Segunda verdade, o chamado é um ato soberano da graça de Deus, meus irmãos. Em todos os chamados, seja no Antigo Testamento como no Novo Testamento, é sempre Deus que toma a iniciativa, convidando os seus servos a assumir a responsabilidade, determinada responsabilidade. Deus chama um crente por sua graça soberana, não há currículos a serem apresentados. Mas eu nunca fui a um seminário, eu nunca fiz um mestrado de teologia, nunca me preparei, nunca nem o LC eu fiz. E a gente vai apresentando desculpa que não fomos devidamente preparados. Mas quem prepara não é a faculdade, não é o seminário, não é o LC, é o Espírito Santo que nos capacita para sermos instrumento das suas mãos. A capacidade vem do Senhor, é Ele que nos capacita. Paulo, que a gente reconhece como um grande teólogo da igreja primitiva, lá na sua carta aos Coríntios, capítulo 15, diz assim: pois eu sou o menor dos apóstolos, que nem sou digno de ser chamado apóstolo, mas pela graça de Deus sou o que sou. Meu irmão, pela graça de Deus você é o que é. Não precisamos apresentar currículo, Deus não precisa de currículo. Deus precisa apenas de um coração. Dá-me, filho meu, teu coração. Deus quer apenas a obediência. Eis-me aqui, Senhor. E aí nós vamos pedir ao Senhor: Senhor, eu não sei fazer, eu não sei dizer, eu não sei nem como falar. Aliás, esses grandes homens de Deus que foram chamados, quase todos apresentaram alguma dificuldade, né? Lembra de Moisés? Quando Deus o chamou, vocaciona, e ele então disse: eu sou pesado de língua, pesado de... Aí Deus disse: ô Moisés, espera aí. Uai. Não, Deus não disse uai não, viu, irmãos? Mas eu estou dizendo. Moisés, escuta aqui. Quem que fez a boca? Não fui eu? Então eu vou capacitá-lo a falar. Jeremias, chamado, se apresentou também: sim, senhor, eu sou tão inexperiente, eu sou um adolescente, não sei nem falar. Aí Deus disse: ô Jeremias, escuta aqui. Não diga isso, porque eu vou estar com você. Em outras palavras, ele estava dizendo: eu vou ensinar, vou capacitar, eu vou instruir, e você será. Sempre foi assim. O problema, meus irmãos, não está na questão de currículo, de capacidade. Está, vou dizer, obediência. Na Junta de Missões Nacionais, Junta de Missões Mundiais, há uma missionária que é muito querida entre todos nós, irmã Ana Alzira Nascimento. Quem não conhece a Ana Alzira? A Ana Alzira, meus irmãos, foi missionária em Angola durante o terrível período da Guerra Civil. Milhares e milhares e milhares de mortos. E ela permaneceu lá, não foram alguns dias, nem algumas semanas, nem alguns meses. Ela permaneceu no campo, na Guerra Civil, convivendo com todos os riscos que aquela situação representava. Ela ficou em Angola por 17 anos, de 1985 até o ano de 2002. A Junta de Missões Mundiais, preocupada com a Ana Alzira, tentou de toda forma trazê-la. E ela disse: não, Deus me chamou, é aqui que Deus quer. E lá estava ajudando as famílias que sofriam, muitas vezes escondida em porões para não ser morta pelos rebeldes daquele tempo. Ana Alzira lá permaneceu. E há um testemunho de Ana Alzira que toca o coração da gente. Ela costuma dizer, dizem, atentem bem o que ela diz, dizem que a mulher vai para missões por não ter casado, por não ter emprego ou por não ter perspectiva. Eu tinha as três coisas, mas fui por um chamado imperioso de Deus. Meus irmãos, ela poderia, no momento que foi chamada por Deus, dizer: não, Senhor, eu tenho emprego, eu tenho casamento, eu tenho perspectiva de vida. Mas diante do chamado imperioso do nosso Deus, ela não resistiu, entregou-se e lá permaneceu 17 anos em um campo minado,
literalmente minado, com risco de qualquer hora ser explodido em uma daquelas minas, servindo à vontade do Senhor. Chamado de Deus, meus irmãos, não é fruto de méritos ou deméritos pessoais, não. Nenhum homem, nenhuma mulher tem méritos, nenhum homem, nenhuma mulher tem capacidade para cumprir a missão que lhe é dada por Deus. É graça, é a soberana graça do Senhor, é um ato soberano da graça de Deus. E tão somente. Volto a mencionar Moisés, não sei falar, sou pesado de língua. Sou eu que faço a boca, fui eu que fiz a boca do homem, Moisés. Jeremias, eu não sei falar, sou menino, não digas que é um menino, eu serei contigo. Aí nós poderíamos citar tantos outros. Gideão. E aqui eu me refiro aos Gideões que aqui se encontram, né? Senhor, minha tribo é a menor, minha família é menor, eu sou o menor da minha casa. Mas foi aquele que Deus escolheu para levar o seu povo em uma situação. Quantos Gideões multiplicando poderíamos ter, irmão Moisés? Levando o evangelho, distribuindo porções da palavra de Deus em colégios, em universidades, em prisões, presídios, em tantos outros lugares, em hotéis. Eu não sei fazer, mas eu posso ser um Gideão, distribuindo a palavra de Deus. Eu não posso, mas eu posso sim distribuir um folheto. Quinta-feira passada eu falei à igreja, confessando um pecado meu. Eu comecei a observar quanta gente eu tenho contato e às vezes perco oportunidade. Me referi a um dentista, que é um amigo já de muito tempo, fazendo tratamento com ele. A gente senta, ele me atende, a gente fala de política, fala de Lula, de Bolsonaro, fala do Atlético, do Cruzeiro, a gente fala sobre a inflação, sobre o Covid. E aí eu digo, peraí, quantas oportunidades eu perdi de falar àquele meu amigo de Jesus Cristo? Então, na próxima, não, segunda vez, na outra segunda-feira eu tenho já uma outra consulta com ele que me espere. Porque se Deus me permitir, não perderei aquela oportunidade. Vizinhos, colegas, amigos. Fiz referência também, que tive uma consulta médica recentemente com a endocrinologia. É isso aí. Pegou agora. Conversamos sobre tantas coisas, ela falou sobre o Covid que ela teve, falou sobre a dificuldade que tem enfrentado, falou sobre que está agora tirando um período para fazer um doutorado. Conversamos há quase uma hora, batemos um papo enorme. Agora eu me lembro, meu Deus, eu não falei de Jesus. Eu perdi uma oportunidade, mas como já tem outra consulta marcada, que ela me aguarde também. Eu estou apenas contando isso para dizer, meus irmãos, como que foi que temos falhado? E temos falhado. Ainda não entendemos essa responsabilidade que nós temos de pregar o evangelho, porque o tempo hoje, meus irmãos, Cristo está voltando muito mais rápido do que nós podemos imaginar. Ele está voltando. Aliás, esse vai ser o assunto dessa noite, do culto de logo mais à noite. Então, o chamado é claro, é soberano, mas há um terceiro aspecto, eu estou caminhando para o final. Infelizmente, nós temos resistido. Esse chamado pode ser resistido. Deus pode fixar os olhos em uma pessoa, chamá-lo pelo nome para um determinado serviço e ainda assim, essa pessoa pode resistir a esse chamado, a essa missão. Dentre muitos outros exemplos, eu quero citar apenas o Jonas. Jonas resistiu ao chamado de Deus. E como resistiu? Gastou dinheiro para poder fugir do chamado de Deus. Foge. Entra em um navio, deve ter pago ali sua passagem. E ali naquele navio ele fica. Depois o problema acontecendo, ele vai lá para o porão do navio. E pagou um preço muito alto. A sua resistência ao chamado de Deus causou problema para os outros, para toda aquela tribulação, todos aqueles que estavam no navio. Depois então sofreu a consequência de ser lançado ao mar, de ser engolido por um peixe.
Mas Deus, na sua graça e na sua soberana misericórdia, deu a Jonas uma nova oportunidade. E nós? Até quando resistiremos ao chamado? Até quando teremos uma nova oportunidade? Temos resistido ao chamado de Deus. Temos resistido ao chamado de Deus por estarmos nos envolvendo, meus irmãos, com as coisas desse mundo e achando que essas coisas desse mundo é que tem o valor maior, que tem os valores maiores. Lá em Mateus capítulo 13, Jesus Cristo diz que a semente foi semeada entre os espinhos. Este é o que tinha uma palavra, mas ao desejo dessas riquezas seculares, o enganoso sufoca a palavra e ela se torna frutífera. Nós nos envolvemos tanto com as coisas desse mundo, achando que elas são as mais importantes para a nossa vida, e negligenciamos o que é mais importante, o que de fato permanece. Aí eu me lembro de uma história que ouvi tempos atrás, não sei exatamente como aconteceu, mas em uma determinada igreja, na antiga União Feminina Missionária, havia uma senhora que orava muito por missões, orava por missionários. Era uma mulher que era reconhecida como aquela que se preocupava muito com missões. E num certo dia, em um culto missionário da sua igreja, ao pastor pregar uma mensagem missionária e fazer um apelo para a entrega de vidas, a filha daquela senhora se levantou e foi à frente atendendo aquele apelo. E aquela mulher, talvez de maneira, nem sei como dizer, absurda, mas intempestiva, ela gritou: não, você não, filha, você não. E queria segurar a filha, para que não fosse ali se apresentar para o chamado de Deus, para a obra missionária. Às vezes a gente ora por missões e até contribui para missões, mas não se coloca à disposição para servir. E aí eu fico preocupado que talvez muitos pais sonham com seus filhos o melhor sucesso para ele na profissão, no esporte, nas viagens, cultura, riqueza, segurança, material, emocional. A gente quer tudo de bom para os filhos. Mas quando se fala entregar para missões, parece que não é bom. A gente inverte os valores. Nos preparamos para viver 50, 60, 70, 80 anos, mas não nos preparamos os nossos filhos, não preparamos os nossos filhos para a eternidade. O mundo passa. Os desejos do mundo passam. Só o que é de Deus permanece por toda a eternidade. Quando eu falo sobre resistência, mesmo que nós resistimos ao chamado, eu queria deixar para que os irmãos pensassem. O único dentre os apóstolos que resistiu ao chamado de Jesus para um comprometimento com ele e com a sua obra e com o seu reino, veio a se tornar um traidor. 3 anos. Dá para pensar, Paulo, o que é isso? 3 anos convivendo com Jesus Cristo diuturnamente, manhã, tarde e noite, ouvindo Jesus, testemunhando milagres de Jesus, o poder de Jesus, a graça de Jesus. 3 anos. E depois, por questões puramente humanas, materiais, egoístas, abandona, veio a trair o mestre. Quero concluir, meus irmãos. Voltando ao texto, verso 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado. Quer dizer, não se envergonhe de Jesus, nem de Paulo, que eu sou, como eu disse. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos, a favor do Evangelho, segundo o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Que nos salvou, poder de Deus, que nos salvou, você é salvo por Jesus Cristo, perdoado por Jesus Cristo, e nos chamou com santa vocação, você é chamado com santa vocação pelo Senhor. Não segundo as suas obras, não segundo a sua capacidade, seus méritos, porque não temos, mas pela soberana graça do Senhor, que quer nos usar como embaixadores, como ministros, como sacerdotes, como mensageiros
para que o mundo conheça as obras maravilhosas do nosso Senhor, do seu perdão, a sua misericórdia, do seu amor e da salvação eterna. Deus chamou você, meu irmão. Deus chamou você, minha irmã. Que resposta você dará? Vamos nos colocar em pé. Nós vamos orar. Eu não irei fazer nenhum apelo para que venha aqui à frente, não vou fazer isso. Aliás, a própria mensagem já é um apelo. E você pode responder no seu coração a esse apelo. Mas se você quiser nesta manhã dizer, pastor não, falar com Deus. Senhor, pelo menos esse compromisso de uma pessoa por ano eu quero fazer. Pastor Nicolas vai estar aqui à frente, no primeiro banco. Mas pessoas podem ajudá-lo. Não saia daqui sem tomar uma decisão. Procure o pastor Nicolas. Pastor, acrescenta meu nome. Eu assumi o meu compromisso. Eu já sei com quem eu vou, por quem eu vou orar. Eu já sei por quem eu vou pedir a Deus capacidade para falar a essa pessoa. Não apenas 100, mas 200, 500, 1000. Pessoas que necessitam da graça. Eu fico pensando naquela parábola, meus irmãos, contada por Jesus Cristo, de Lázaro, do rico e do Lázaro. O outro lá no inferno clamando, Senhor, manda um anjo, um mensageiro aos meus irmãos, para que eles morrendo não venham para onde eu estou. E o Senhor Abraão disse, eles têm os profetas, ouçam. Você já está com a salvação garantida em Jesus Cristo, louvado seja Deus. E os seus familiares? E os seus amigos? Um dos hinos do cantor cristão, não iremos cantar não, Éder. Mas diz assim, que muitos, talvez na eternidade, vão dizer, não me falaram de Cristo. Não me falaram de Cristo. Tanto conviveram comigo. Mas nenhum deles, falou comigo. Até quando? Curve a sua fronte. E vamos orar nesse momento ao Pai Celestial. Quero convidar o pastor Silvio Franco, vindo até o microfone, possa orar nesse momento, pedindo que Deus nos esclareça, que Deus confirme no coração de cada um de nós que Ele tem nos chamado, e que nós tenhamos a coragem e a humildade de obedecer a esse chamado. Pastor. Querido Pai, ouvimos a Tua voz nesta manhã. Não permita, Senhor, Deus, que saiamos daqui como entramos, despreocupados, Deus, como se o Senhor não tivesse falado ao nosso coração. Deus. Mas que nesta hora, Pai, o Teu Espírito esteja trabalhando de uma maneira que nós não podemos compreender, mas que é obra do Teu Espírito, é obra Tua, e que cada membro da Tua igreja, cada filho Teu aqui nesta manhã, Deus, ao ouvir, possa tomar uma decisão sincera, clara, de se colocar no Teu altar e dizer, eis-me aqui. Amém, ó Deus. Envia-me. Amém, ó Deus. Amém. Pai, usa de misericórdia com a Tua igreja. Amém, ó Deus. Nós te suplicamos, em nome de Jesus. Amém. E que o amor de Deus, nosso Pai eterno, que a graça, a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo,
E as consolações, as benditas consolações do Espírito Santo conosco sejam, e de igual modo com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todo sempre. Amém.